Oi, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2026, nosso devocional de número 37, seguimos com o tema A Tempestade Não Decide. O trecho bíblico que nos guia hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 40. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" Esse episódio acontece depois de um dia longo. Jesus ensinou muita gente. Lidou com perguntas, com necessidades e com a multidão. Ao entardecer, quando o corpo já estava cansado, ele dá uma direção simples: vamos para o outro lado. A travessia não foi invenção dos discípulos, foi iniciativa de Jesus. O lago, no caso o Mar da Galileia, era conhecido por tempestades repentinas. Ventos fortes desciam das montanhas ao redor e, de uma hora para outra, levantavam grandes ondas. Os barcos eram pequenos e baixos, então a água entrando significava risco real. Muitos discípulos eram pescadores, gente acostumada com água. Se eles entraram em pânico, é porque a situação parecia grave mesmo. E o texto destaca um detalhe: Jesus dormia com a cabeça numa almofada. Isso mostra duas coisas ao mesmo tempo. Ele era humano, cansou de verdade. E ele tinha uma paz que não dependia do clima. O caos do lado de fora não mudou o descanso do lado de dentro. Aqui nós aprendemos que seguir Jesus não nos livra de tempestade, mas nos garante que Ele está no barco. A fé não é um escudo mágico contra problemas. A fé é um jeito diferente de atravessar os problemas. Os discípulos acordam Jesus e dizem: "Nós vamos morrer." E logo depois vem a pergunta que revela o coração: o Senhor não se importa? Quando a pressão aumenta, nós também podemos chegar nessa conclusão. Se Deus se importasse, eu não estaria passando por isso. Só que o texto mostra outra realidade. Jesus estava presente o tempo todo. O silêncio e o sono dele não eram abandono, eram calma. Quando Jesus se levanta e manda o vento calar, ele mostra que tem autoridade sobre aquilo que nos ameaça. Mas depois ele faz uma pergunta que mexe com a gente: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ele não está dizendo não sintam nada. Ele está dizendo não deixe o medo governar. Porque o medo, quando governa, distorce tudo. A gente interpreta errado, fala errado, decide errado. As nossas tempestades hoje não são ondas no barco, mas podem ser contas acumulando incerteza no trabalho. Pode ser um diagnóstico, um exame, uma notícia que assusta. Conflitos em casa, separação, relacionamentos desgastados, luto, saudade. Pode ser ansiedade, mente acelerada, sono quebrado, corpo em alerta. E existe uma sensação que aparece em quase toda tempestade: Deus está em silêncio. A gente ora e parece que nada muda. A porta não abre. A resposta não vem no tempo que a gente queria. Aí o coração faz o que os discípulos fizeram: transforma a dor em acusação. Esse texto nos ensina duas verdades firmes: tempestade não é prova de abandono. Silêncio não é desinteresse. Às vezes, a primeira paz que Jesus quer trazer não é do lado de fora, é do lado de dentro. Porque quando o coração acalma, a gente enxerga melhor.
escolhe melhor e pede ajuda do jeito certo. Pensa com sinceridade. Qual é a tempestade que você está enfrentando agora? Eu não sei como vou pagar isso, eu estou com medo do resultado, minha casa está em conflito, eu estou cansado e sem força. Qual frase tem repetido na sua mente quando o medo sobe? Vai dar tudo errado? Eu estou sozinho? Deus não se importa? O que o medo tem mandado você fazer? Decidir correndo só para aliviar a ansiedade? Atacar alguém com palavras duras? Se fechar e não pedir ajuda? Se Jesus está no barco, qual seria o próximo passo com mais calma e mais fé? Conversar com alguém confiável? Colocar no papel as opções e escolher uma por vez? Fazer uma oração simples e honesta? Escolhe um passo prático para hoje. Transforme a acusação em oração, do seu jeito, do jeito que você consegue. O Senhor não se importa? Troque isso por Senhor, eu estou com medo, me ajuda a atravessar isso. Acalme o barco por dentro antes de agir. Respire devagar e repita: Jesus está comigo, eu não preciso decidir no desespero. Faça uma coisa pequena e concreta para atravessar a tempestade. Ligar para alguém e pedir orientação. Organizar as próximas 24 horas, não um mês inteiro. Dar um primeiro passo que você vem evitando, uma mensagem, uma consulta, um pedido de ajuda, um pedido de desculpas. Corte um gatilho de pânico por hoje. Parar de consumir notícias e rede social que te deixam em alerta. Evitar discutir no pico da emoção. Dormir mais cedo e proteger o seu descanso. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao seu lado. Te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós reconhecemos que existem dias em que o vento é forte e o coração entra em pânico. Às vezes a gente até crê, mas o medo grita mais alto. Hoje nós te pedimos, entra na nossa tempestade. Acalma primeiro o nosso interior, pensamentos acelerados, medos do amanhã, sensação de abandono. Perdoa-nos quando transformamos dor em acusação e perguntamos se o Senhor se importa. O Senhor está no barco e a tua presença é real. Dai-nos fé para dar o próximo passo certo sem desespero. Dai-nos sabedoria para pedir ajuda, paciência para esperar o tempo necessário e coragem para obedecer mesmo com medo. E que a tua palavra de paz, silêncio, fique quieto, encontre lugar dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.